Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Final de carnaval, agora o ano começou, hein? Se você tá nessa, você já tá muito, mas muito atrasado. E, bom, nós aqui já estamos com tudo, e não só pensando em Brasil. Agora nós estamos esticando os nossos olhares. Vamos saber um pouco mais sobre como empreender em outro país. E com isso, nós vamos trabalhar hoje com o nosso convidado especialíssimo, vindo diretamente da Austrália para falar com cada um de nós, trazer a experiência e mostrar para a gente o quanto é prazeroso empreender, mesmo em outro país, mesmo com os desafios, mas trazer os resultados. E o nosso convidado é Carlos Ferri. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por me receber aqui, obrigado por me receber, obrigado pelo pessoal da Estação 4, o programa, Marcos, muito bom. E vamos lá, né? Vamos fazer aí um bate-papo de empreendedores ao redor do mundo. É isso aí, é isso aí. A ideia é trabalhar a mente do empreendedor. E desde que você foi do Brasil, aliás, eu conheço um pouquinho a história, porque, além de tudo, ser um grande empreendedor, destacado lá na Austrália e em outros países também, ele é meu irmão. É uma história, né? Você conhece desde o começo. Eu acho que essa é exatamente a ideia. Quando você está lá indo é engraçado porque o empreendedor ele pode começar desde muito novo, muito jovem, como mais velho, né? E às vezes a gente tem essa confusão de que você só pode ser empreendedor se o seu pai foi empreendedor, então você aprendeu isso, e aí você começa a criar essa ideia de que, não, mas eu não posso ser empreendedor porque eu não tenho ninguém na família, eu não conheço ninguém. E isso é uma mentira que foi contada para que você não empreendesse. Então eu acho que talvez um pouquinho da minha história é exatamente para provar que isso é uma mentira. Porque, primeiro que eu não tenho pais empreendedores. Eu cresci literalmente sem ter nenhuma exposição a empreendedores. E o mais interessante, quando eu cheguei na Austrália, o meu primeiro trabalho foi lavando carros. Então, quer dizer, não tinha absolutamente nada a ver com ser empreendedor. E aí eu acho que a pergunta que fica para todo mundo, e que eu mesmo me fazia, mas por que empreender? Se eu consigo trabalhar para alguém e ter, como a gente brinca, a mentalidade de 9 às 5, né? Que você começa só às 9 da manhã e termina às 5 da tarde, você não precisa pensar em mais nada. Para que empreender? Qual que é o objetivo? Eu acho que esse é o pontapé inicial. Desmistificar essa ideia de que você precisa ter uma experiência de empreendedor na sua família ou no seu ciclo para você ser um empreendedor. Perfeito, perfeito. Bom, antes de começarmos a falar um pouquinho mais sobre esse empreendedorismo lá na Austrália, já anota o número aí para você mandar as perguntas, para você participar e trazer a sua mentalidade empreendedora para colaborar com todos nós. 16 997 70 51 43. Esse é o WhatsApp da Rádio Estação 4 e eu espero a sua participação. Eu sei que você chegou lá na Austrália, participou de algumas outras coisas, teve momentos um pouco delicados, bastante desafiadores, até que chegou o momento de empreender. Como é que foi esse momento da virada de chave? Uma coisa que eu sempre ouvia das pessoas, e eu lia muito,
mas, como eu disse, eu nunca tive exposição. É que para você ser um empreendedor de sucesso, você tinha que estar focado em resolver um problema que talvez existia e ninguém tinha nenhuma solução para ser resolvido. Então eu lembro que o que, antes mesmo de eu chegar na Austrália, uma coisa que me dava essa sensação que eu poderia em algum momento da minha vida ser um empreendedor, foi quando lançaram a revista Você S.A. Você S.A. E ela existe ainda, né? Então, eu lembro que uma amiga, o pai dela era empreendedor, e aí ela me levou na escola, nós estávamos no colegial, e ela levou para mim e falou assim, cara, você sempre tem essas ideias meio malucas aqui na escola, e você sempre vai ali, faz isso, faz aquilo. Eu trouxe a revista aqui porque meu pai disse que eles lançaram, e provavelmente você vai gostar dela. E aí eu li a revista assim, praticamente dentro ali do período da escola. E aí eu entreguei de volta para ela, e aí aquilo reforçou a minha ideia de que se um problema existe e você sabe como resolver aquele problema, provavelmente você está próximo já do objetivo de um empreendedor. Então, quando eu cheguei na Austrália, eu vou ser bem sincero, primeiro aqui no Brasil, eu nunca tive a ideia de ser empreendedor. Eu sempre tive a ideia, fui para a faculdade, fiz tudo aquele ciclo normal de vida, né, que a gente brinca, que é você ir para a faculdade, fazer o estágio, e aí começar a trabalhar, e aí aquela coisa toda. Então, aqui eu nunca quis ser empreendedor, e lá eu nunca quis ser empreendedor. De fato, quando eu fui para lá, a minha ideia era ficar por 6 meses e voltar. Mas o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi lavando carros. E como, não sei se vocês já sabiam disso ou não, mas eu não sabia falar inglês quando eu fui. O máximo que eu sabia falar era, né, meu nome é Carlos e é isso. Então, quando eu cheguei lá, a primeiro baque, o primeiro peso que ficou ali nas minhas mãos foi, peraí, eu não sei nem falar a língua deles. Então, eu não posso chegar lá e falar, não, eu sou empreendedor. Não, então essa era a primeira ideia. Eu fui lavar carros. Mas eu lembro que no final da primeira semana, eu já era o melhor lavador de carro que eles tinham. E por quê? Porque eu percebia que os caras não queriam estar lá lavando o carro. Mas eu pensava, peraí, é um problema isso daqui. Se eu conseguir resolver isso de forma eficiente, o que vai acontecer? Daqui a pouco eu já nem fico com a mão molhada mais. E, bom, isso não aconteceu, porque na segunda semana eu saí. Eu falei, eu não quero ficar com a mão molhada o tempo todo. E aí eu fui pro meu segundo emprego. E aí o meu segundo emprego ainda não tinha nada a ver com empreendedorismo. Eu fui ser bartender. Eu, aliás, comecei como garçom e depois fui para ser bartender. Mas, de novo, eu ainda não falava a língua. Então não adianta eu querer, não, porque eu era isso, eu era aquilo. No Brasil era uma coisa, lá era outra. E aí a terceira foi a mais engraçada, porque já fazia 1 ano que eu estava lá, trabalhando, né, ali como bartender, mas eu estava ficando um pouco cansado, porque todos os dias eu tinha que trabalhar até umas 4 da manhã. E aí eu tinha a escola durante o dia, e eu jogava vôlei de praia, né? Então, assim, e aí eu trabalhei, aquele ciclo, ele ficou se repetindo. E eu estava ficando cansado. E aí o que eu percebi? Bom, agora o meu inglês já não era tão ruim, eu já estava começando a ter um pouquinho mais de habilidade, de poder conversar com as pessoas. Mas quando que eu ia conversar com as pessoas se todo mundo sai para bater um papo, tomar uma cerveja no final do dia? E aí foi aí que eu acho que talvez eu tive um primeiro sentimento de alguma coisa diferente eu posso fazer. Mas ainda assim eu não tinha a capacidade. Eu conversando com um amigo, disse assim, falei, cara, eu não consigo mais ficar trabalhando até as 4 da manhã todos os dias aqui, eu preciso mudar isso daqui. Ele falou, por que você não vai trabalhar comigo na empresa de transporte que a gente está trabalhando? Aí eu falei, ok. Fui lá, me apresentei, e aí ele falou, bom, o seu trabalho é carregar a caixa. Eu, oi? Pelo menos eu era bartender, eu conseguia ver gente bonita, né? Aquela coisa de, eu tô aqui, ó. E aí eu olhei para aquilo na primeira semana, enquanto eu ganhava $1.500 na semana sendo bartender, porque eu tinha as gorjetas, né? Tinha toda aquela coisa. Eu fui trabalhar na empresa de transporte, minha primeira semana de trabalho eu ganhei $350. E aquilo foi o primeiro baque. E aí eu falei, uau. O que eu vou fazer aqui agora? E aí eu continuei, porque eu falei, não, peraí, desistir não é muito a minha praia, né?
E aí fui para a segunda semana, e aí foi $350 de novo. Terceira semana, aí foi melhor, $600. E aí o que eu percebi? O motivo do porquê eu não estava ganhando tanto é porque eu não estava trabalhando pela quantidade de horas suficiente. Então, como na Austrália tudo funciona com trabalho por hora, então o que aconteceu? A empresa, ela me contratava para eu trabalhar por hora. Só que eles não tinham muito trabalho. E aí eu percebi o porquê que eles não tinham muito trabalho. Porque a qualidade do serviço que eles prestavam para o cliente era péssima. Era medonha. Os clientes, todas as vezes que nós chegávamos para fazer as entregas ou para fazer pegar, né, as coisas para pôr no caminhão, era sempre, nossa, mas eu falei isso para a moça no escritório, nossa, mas eu isso, mais aquilo, mais aquilo. E a gente ali com aquele nosso jeitão, né, com o inglesinho bem básico, não, mas senhora, veja bem, fica tranquila, a gente vai fazer isso daqui, nós vamos ligar lá para ele, nós vamos resolver, fica tranquila e tal. E sempre no final do dia, a gente conseguia sair bem. E aí o que aconteceu? Eu parei, pensei e falei, se eu continuar trabalhando nessa empresa, sabe o que vai acontecer? Nada. Eu vou ser mandado embora, vou continuar ganhando quase nada e vou ter que partir para o outro lado. Foi aí que eu pensei, e se eu comprar o meu próprio caminhão? Agora eu já sei fazer entrega, já sei pegar, né, as coisas na residência dos clientes. Eu falei, eu já sei falar com os clientes, então o inglês já não é mais a dificuldade. Aí eu pensei, e se eu fizer isso? Bom, tomei uma decisão. E aí que vem, eu acho que assim, o grande ponto. A atitude de você ir lá e empreender, vou ser bem sincero, é fácil você dar para alguém. Com bastante motivação, todo mundo fica, né, a expressão de inglês que a gente usa é fired up. Todo mundo fica ali, nossa, eu vou sair daqui hoje, eu vou empreender agora, não importa o que eu vou fazer, eu quero empreender. Extremamente motivado. Nossa, a motivação tá ali, tá 100%. Mas qual que é o segundo problema do empreendedor? E é isso que eu costumo dizer que ter o fogo para empreender é importante, mas o mais importante é você ter a lenha para manter queimando o fogo. Ou seja, além do fogo, tem que ter a constância no empreendedorismo. Certo? E para mim, o que é isso? É exatamente você saber a regra do jogo. Bom, eu fui lá e comprei um caminhão. Achei o caminhão, fui lá e comprei. E aí, primeiro erro que eu cometi, a Austrália é diferente do Brasil. O registro do caminhão, ele não é feito quando vence. Ele é feito não é feito no final do ano, ele é feito quando vence. E eu comprei um caminhão que já tinha o registro vencido. Por isso que ele estava bem barato. E eu não sabia disso. Falei, bom, mas eu também não sou esperto. Tinha ali a minha gordurinha guardada, fui lá para fazer o registro do caminhão. Outra coisa que eu não sabia, para fazer o registro do caminhão, você precisa fazer a inspeção do caminhão. E aí eu comprei um caminhão antigo. Fui fazer a inspeção, adivinha? Tinha coisa para fazer. O cara me deu a inspeção o cara me deu o registro sem fazer a inspeção? Negativo. Aí o que eu fiz? Fui lá e tive que gastar então dinheiro para fazer a reforma, para consertar o que tinha que consertar, mais fazer o registro. E depois o registro. E o registro. Então eu fiquei com dinheiro praticamente, né? Mas ainda assim eu motivadão, ali, fogo no olho. Aí quando eu voltei para a empresa que eu estava trabalhando, eu disse, olha, eu vou pedir demissão, porque né, agora eu vou trabalhar para mim mesmo, comprei um caminhão. E a mulher disse, mas por que você não se torna um representante nosso? Aí eu, mas como assim? E ela falou uma palavra em inglês que eu nunca tinha ouvido falar antes. Então eu perguntei para ela, mas o que você está querendo dizer com isso? Como é que isso funciona? Ela falou, não, a gente recebe a reserva, mas você vai lá e executa, e a gente só te cobra um valor, porque né, a gente que vai fazer a reserva. Eu parei, pensei, falei, mas eu que cuido de tudo, eu que trato com o cliente. Você que trata tudo. Aí eu, eu gosto disso, vamos fazer. O que eu fiz? Eu tinha o dinheiro literalmente para trabalhar uma semana com combustível e pagar 2 pessoas para trabalhar comigo. E aí eu falei, o dinheiro que eu vou ganhar nessa primeira semana já vai ser suficiente para eu fazer o quê? Ficar tranquilo. Bom, eles pagavam os funcionários por semana, mas quando você é um
um representante, o pagamento era mensal. E aí que veio o problema. Eu fiquei por uma semana, para eu não ficar com fome, o único dinheiro que eu tinha sobrando foi para comprar miojo, que eu comi no café da manhã, no almoço e no jantar, por uma semana. Até eu conseguir juntar ali um dinheirinho para conseguir fazer uma compra. Chegou no final da semana, eu não consegui o dinheiro. O miojo continuou. E aí, mais uma semana. E aí um amigo meu, ele me convidou para ir num churrasco, e aí eu falei, opa, o que eu preciso levar? Ele, não precisa levar nada não, vem aqui, vamos comer com a gente. Eu, Maravilha. uau, isso é tudo que eu precisava, obrigado. E aí, conversando com ele, eu me emocionei, né? Falei para ele que, ele perguntou se estava dando tudo certo, e aí eu disse para ele que estava sendo bem difícil, né? Porque eu não sabia as regras e tudo, e aí eu deixei escapar que eu estava comendo miojo no café da manhã, no almoço e na janta. E ele chorou, ele se emocionou também, e ele foi, me levou no supermercado e fez uma compra para mim. E aí, literalmente, mais uma semana, eu já estava recebendo o dinheiro do primeiro, digamos assim, né, o primeiro mês do trabalho como, agora, caminhoneiro. E ali provou para mim exatamente aquilo que eu ia entender no futuro, que empreender não é só agora você perceber que você consegue resolver uma coisa muito melhor do que o outro. Foi o que eu pensei que eu podia fazer. Mas é você saber a regra do jogo. Então, qualquer jogo que você vai jogar, então, o que eu digo, a indústria, né, que você vai trabalhar, você tem que ter certeza que você conhece a regra. Então, a vontade de ser empreendedor, ela não é suficiente. E aí que vem o grande detalhe. Às vezes, as pessoas têm uma experiência ruim como empreendedores, não porque eles são ruins, ou não porque eles não merecem ser empreendedores, mas eles cresceram da regra do jogo. E aí ele continua batendo a cabeça, ele bate a cabeça, ele bate a cabeça. E aí chega uma hora que ninguém quer continuar, né, com a cabeça doendo, né? Então ela fala, poxa, eu vou desistir disso daqui. E aí ele volta para o trabalho das 9 às 5. Para você, empreendedor, você já percebeu que aqui tem muito insight. 2 grandes insights só no começo da história, só no começo. Para ser empreendedor é preciso resolver problemas. Então, você está olhando para o seu mercado e entendendo que problema você pode resolver? Então, já se prepara e olhe para isso. E você conhece a regra do jogo? Você sabe como que você tem que jogar para poder fazer isso dar certo e ganhar esse jogo? Então, presta atenção nesses 2 insights que são poderosíssimos para você ter cada vez mais sucesso. E nós já começamos a receber algumas mensagens. Vamos lá. Marcos Ferri, meu grande amigo, que coisa boa ouvir pessoas que nos motivam e nos fazem acreditar que dá. Parabéns, cara. Hoje a minha pergunta é para o Carlos. Muitos empreendedores que tentam se estabelecer em outro país enfrentam não só as barreiras burocráticas e culturais, como você mesmo disse, o idioma, mas também momentos de dúvida profunda sobre se vale a pena continuar. Em algum momento você pensou em desistir? O que te fez segurar firme e transformar esse obstáculo no maior aprendizado da sua jornada? Forte abraço, sucesso e muito obrigado. Ricardo, quem mandou isso para nós? Nosso amigo Ricardo Cedassari, um grande abraço para você. Obrigado pela pergunta, Ricardo. E eu pensei em desistir todos os dias, por no mínimo 6 meses. Todos os dias, quando eu ia para o caminhão dirigindo, né, eu chorava e eu falava para mim mesmo como eu estava sendo um idiota. Por que eu fui largar o emprego que eu tinha aqui, principalmente no Brasil, né? Por que eu fui fazer isso? Por que fui isso? Por que isso? Por que isso? Então, é engraçado o que você falou agora, que sim, você tem uma série de burocracias e desafios lá fora, mas eu vou tocar depois um pouquinho mais sobre isso, para comparar um pouco qual é a diferença, né, entre empreender fora do Brasil e no Brasil. Mas, para mim, o maior desafio não foi só a língua, mas foi também saber se eu ia ser um bom empreendedor. É como eu disse,
Eu nunca tive o plano ou a ideia de ser um empreendedor. Nunca. Absolutamente, isso nunca passou pela minha cabeça. Na minha cabeça sempre foi, eu vou ser um executivo de sucesso e eu vou ganhar dinheiro. E aí eu vou fazer o que eu faço muito bem. Então, quando eu comecei a ter a minha empresa, lá na Austrália, ela teve 2 momentos. O primeiro momento foi os caminhões. Então, eu comprei meu primeiro caminhão, começou a dar certo. E o mais engraçado é que quando você começa as coisas começam a dar certo, você começa a se automotivar. Então, o que acontece? Antes de vocês se empreenderem, você precisa de alguém externo que tá ali te apoiando. E eu costumo chamar isso do círculo de sucesso, que é o quê? É você estar junto de pessoas que também querem que você tenha sucesso. Não é você estar junto com pessoas que você foi para a escola, que você foi para a universidade, ou só pessoas que, né, não, mas é muito difícil, mas é muito isso, é muito aquilo. Amigo, é difícil. Não vou dizer que não é difícil. Mas quando você tem um círculo de sucesso, são pessoas que falam assim, ô Carlos, mesmo que seja difícil, eu tenho certeza que você está encontrando um lugar aqui que eu acho que vai dar certo, hein? Ou então, ô Marcos, ó, isso daqui eu acho que é um desafio diferente. Você já parou para pensar desse lado e daquele outro lado? Para você conseguir ver. Quando você passa dessa fase, que foi o que aconteceu comigo, eu comecei a sentir aquela automotivação. O que é isso? Opa, a decisão que eu tomei não só valeu a pena, mas está dando certo. Tanto que num período de aproximadamente 2 anos, eu tinha 4 caminhões. E aí que veio o meu segundo problema. Eu estava dirigindo um caminhão, eu tinha 3 pessoas agora dirigindo outros caminhões para mim, eu tinha então mais 2 pessoas em cada caminhão, então eu já tinha ali uma pequena empresinha rodando. Mas adivinha, eu estava lá trabalhando com 2 pessoas e as outras pessoas na rua. E aí eu recebia toda hora no telefone, ô Carlos, aonde que a gente para pôr combustível? Carlos, o que a gente faz assim? Carlos, o cliente assim, Carlos. Adivinha o que começou a acontecer? Eu comecei a prestar um serviço tão ruim quanto da empresa que eu trabalhava. E aí eu parei e pensei, falei, peraí, não é por isso que eu vou criar uma empresa, senão eu volto no mesmo ponto que eu estava anteriormente. E esse é um outro ponto de atenção. Se você quer se tornar um empreendedor, não tenta fazer o que outra pessoa já está fazendo só numa cor diferente. Você tem que ter alguma coisa diferente para apresentar, porque senão você só é uma outra cor. Então, para pensar nisso. Ah, mas eu vou fazer aqui um app que você consegue entregar comida. Fantástico. O que é diferente do iFood? Não tem diferença. Ou então as pessoas falam assim, não, porque o meu você consegue ter aqui, ó, você consegue mudar a cor do app do jeito que você quiser, dependendo do seu humor. Isso não vale a pena, isso não é empreendedorismo. Então, presta bastante atenção nisso. Agora, no meu caso, o que eu fiz? Eu tive que tomar uma outra decisão. E aí é quando muda o jogo. Então, no começo, ser empreendedor é só você resolver um problema que talvez ou ninguém está resolvendo, ou todo mundo que está resolvendo não está resolvendo bem. Você vai lá e resolve. Legal. Mas e depois? Como é que você cresce? Como é que você sai daquele ponto onde você teve a ideia e agora você tem que se recriar praticamente, né, para você conseguir ter sucesso novamente? E foi o que eu tive que fazer. E o que aconteceu comigo? Eu comecei a perceber que se eu fosse ter mais e mais e mais caminhões, eu ia ter um problema. Então, o que eu tomei a decisão? Eu percebi que as empresas ao redor da Austrália precisavam de pessoas com qualidade e principalmente a mentalidade de fazer a administração dos depósitos internacionais deles. Aí, o que eu fiz? Com a mente que eu já estava de, opa, eu sou capaz, eu fui para uma das maiores empresas lá da Austrália e fiz a proposta. Falei, olha, eu posso cuidar do seu depósito internacional. E aí, começamos aquela negociação e aquela conversa. 3 diretores na minha frente, eu aqui, falando com o meu inglesinho um pouquinho quebrado, mas ali dando certo. E eles, não, porque isso, porque aquilo outro, porque assim, né? E aí eu virei e falei, não, eu sou capaz de resolver o problema. Mas aí você me pergunta, mas como assim? Você foi lá e simplesmente fez a proposta? Não. Um desses diretores, um dia, estava assistindo a gente a trabalhar na casa de um cliente. E ele viu a forma, o sistema que a gente usava, a forma de conversar com o cliente. E a hora que a gente acabou, ele ficou ali 3 horas esperando. A hora que a gente acabou, ele me parou antes de eu entrar no caminhão e falou assim, aí, deixa eu te perguntar,
para que empresa que vocês trabalham? Eu falei, olha, a gente representa tal empresa, mas a gente, né, eu sou dono do próprio caminhão. Aí ele, você gostaria de trabalhar, ao invés de trabalhar no caminhão, trabalhar no depósito? Aí eu, oi? Eu tinha acabado de falar com um amigo exatamente sobre isso. Que eu falei, eu preciso resolver esse problema. Então, quer dizer, a oportunidade surgiu porque eu fui lá e fiz bem feito. Aí eu tomei a decisão de fazer o quê? Eu vou colocar minha cara a tapa. Vou fazer a proposta. E aí que foi quando eu tive o maior medo da minha vida. Porque o primeiro contrato que eu consegui de depósito era de $1 milhão. Só que tinha uma pegadinha. Se em 6 meses eu não conseguisse reduzir o período de liberação internacional da carga, que eu estava em 21 dias, eu tinha que reduzir para 12, que era o período que eles gostariam. Em 6 meses, eu teria que devolver o dinheiro que eles me pagaram. E é aí que vê o grande segredo dos empreendedores, na minha opinião, pelo menos, de sucesso. Não tem que ter plano B. Empreendedor não tem plano B. Porque quando você tem um plano B, você joga safe, né? Que é a palavra seguro. Você está sempre ali assim, eu vou fazer, mas se der errado, eu tenho ali uma caminha. O plano B é fazer o plano A dar certo. Exato, entendeu? Então, assim, eu pensei comigo, bom, primeiro, eu não vou ter esse dinheiro, porque eu tenho que contratar as pessoas, então eu não vou ter o dinheiro. E se eu tiver que pagar de volta, eu estou aqui na Austrália. Se tem uma coisa que eu não faço, é desistir. Então, na minha cabeça, foi isso. Eu continuei. Não pensa que eu parei de chorar naqueles primeiros 6 meses também. Continuei chorando. Por que eu chorava? Não porque eu não tinha capacidade, mas era o medo de eu não conseguir continuar. Era o medo de eu não ter a iniciativa de falar, nossa, mas eu preciso fazer esse trabalho. Mas, nossa, e esse é um problema que a maioria dos empreendedores enfrentam. Todo mundo que eu converso, ou da maioria, a grande parte das pessoas que eu converso, não todo mundo, mas grande parte, as pessoas dizem, nossa, mas eu tenho medo de empreender e o que as pessoas vão falar, o que a minha família vai falar, o que os meus amigos vão dizer, né, coisas do tipo. E aí que vem o grande segredo. Eu acho que se você tem medo do que as pessoas vão dizer, você não tem o que você precisa ter para ser um empreendedor ainda. Você precisa passar da fase de ter medo, né? Medo é bom, não me leva a mal. Medo é muito importante, porque quando você não tem medo, você faz coisa louca. E pode prejudicar a família, pode prejudicar várias outras coisas. O medo faz a gente pensar um pouco melhor. Exato. E isso é importante. Exato, sabe? E eu percebo que as pessoas só querem ser empreendedores por um motivo, porque elas querem aparecer no Instagram. E é esse que eu gostaria de ajudar o máximo que eu posso, qualquer pessoa que eu conseguir, a provar para eles que não faça isso. Que a sua experiência poderia ser maravilhosa como empreendedor se você fizer da forma correta, mas você, na real, fica o quê? Não, vou só fazer assim porque é legal, é bacana, é isso e aquilo. E aí, quando o trabalho precisa ser feito, você não está ali para resolver. E foi por isso que, graças a Deus, eu tive sucesso. Porque eu montei, o meu pai, para quem não sabe, meu pai é aposentado, né, há muitos anos, mas ele foi militar. E uma coisa que eu aprendi do meu pai, sendo militar, é que quando você tem regras, ninguém tem que pensar. Não existe opção. Se o trabalho tem que ser feito assim, eu não estou pedindo para você vir e trazer uma ideia diferente. E por que isso é importante em alguns momentos? Porque no nosso caso lá, a gente tinha uma regra de como que os containers tinham que ser liberados pela Polícia Federal. Então, eu não precisava da ideia de ninguém para liberar de uma forma diferente, porque tinha que seguir um plano, tinha que seguir uma regra. Então, o que eu fiz? Todo mundo que eu tinha ali trabalhando, a gente criou uma regra. E aquela regra era seguida. E o fato daquela regra ser seguida, ela começou a ser multiplicada. Então, em pouco tempo,
Eu não me lembro agora os números com detalhes, mas assim, eu acho que de 4 pessoas que a gente começou a trabalhar, em 6 meses a gente tinha quase 20, 25 pessoas trabalhando já com a gente, né? E aí, a pergunta, você teve que devolver o dinheiro? Não. Por quê? Porque em 4 meses, não em 6, em 4 meses, o período de liberação que eles estavam em 21 dias, a gente trouxe para 6 dias. O que a empresa fez? Olha, já que vocês estão fazendo tão bem esse trabalho, vocês não fazem também a parte da interestadual? Que a gente só fazia internacional, certo? Você não faz a interestadual também? Aí eu, ok. E aí o que começou a acontecer? Eu comecei a ter mais e mais contratos e mais volumes daquela empresa. Até chegar um ponto que eu falei, uou, a gente já está com quase 100 pessoas trabalhando e esses caras estão felizes e cada oportunidade que surgia, a gente ia pegando. E aí que veio o terceiro pilar, ou terceira fase do empreendedorismo, na minha opinião. Daí agora você já está um pouquinho maior, você já está um pouco mais estruturado. E isso eu falo não como sucesso, mas eu acho que foi um erro que eu cometi, mas ele me ensinou para eu estar onde eu estou hoje. Qualquer oportunidade de resolver um problema, eu abri uma empresa. Então, a gente estava fazendo lá, eu controlava os depósitos. Então, eu tinha uma empresa. Aí eles falaram assim, nossa, mas nós estamos tendo problema, a gente não está conseguindo ter gente suficiente para fazer as entregas. Você não, poxa, o seu pessoal que você treina aí, o pessoal é muito bom, você não empresta alguns deles para trabalhar com a gente? Aí eu, opa, por que não? O que aconteceu? Abri uma segunda empresa, trabalho temporário. E aí ali, fazendo aquele trabalho e aquela coisa, e aí, a parte engraçada, eles tinham que fazer os pacotes das coisas. E às vezes a pessoa que fazia a entrega, que desempacotaria, ou a pessoa que empacotaria, elas eram times diferentes, eram pessoas diferentes, né? Então o que eu fazia? Eles falaram, poxa, a gente precisa de gente assim. Olha, se você quiser eu posso ter um pessoal meu, tá? Aí eu criei uma outra empresa que fazia esse trabalho de empacotar e desempacotar. Aí a gente estava ali fazendo o trabalho só de limpar. Então antes de você se mudar para dentro de um imóvel, precisava estar limpo. E quando você se mudava daquele imóvel, precisava estar limpo, correto? E aqui o nosso amigo Ricardo, que trabalhou muitos anos aí com a imobiliária, você vai saber disso. O trabalho tem que ser feito, é sistemático, ele precisa ser feito. O que aconteceu? A empresa lá estava tendo problema, era a maior empresa da Austrália. Adivinha onde que eles foram buscar a solução? Comigo. Então, em alguns anos, eu acabei tendo, acho que foram 6 ou 7 empresas, todas correlacionadas ao trabalho que eu estava fazendo, todas correlacionadas de alguma forma com aquilo que a gente estava fazendo. Porém, o risco começou a aumentar. E aí, eu dou uma parada aqui para a gente respirar, né? Para a gente poder dar uma refletida. Tá todo mundo assim, que nem louco, querendo saber mais, querendo saber muito mais. Mas, ó, empreendedor, você já percebeu que tem mais insight aqui, né? Então, você está preparado para ir anotando cada vez mais, cada vez mais. Então, vai pegando todos os insights que você pode usar aqui no Brasil também. E se você resolver ir para fora, com certeza você vai usar. Temos mais mensagens. Boa. Bom, Espero que todos estejam bem. Mais uma vez estamos ligados na melhor rádio web do Brasil, acompanhando nossos amigos e parceiros. Passando para deixar um abraço a todos os ouvintes, clientes e amigos da Ravelseg Corretora. Conversa extremamente importante. Acho que o segredo com tantas pessoas trabalhando é a motivação. Parabéns pelo sucesso. Zunfrili, nosso amigo Zunfrili. Grande abraço. Bom, nosso amigo Eric Zunfrili. Ricardo sempre me ajudando aqui a lembrar os nomes certinhos. Grande abraço, Ricardo. Obrigado pela ajuda sempre. Bom, mas
Vamos tomar uma aguinha? São 18 horas e 35 minutos. Eu não sabia exatamente isso. Eu não sabia exatamente isso, se vocês fazem propaganda no meio ou não. Aí eu falei, poxa, vou contar tudo, eu paro, eu vou devagar, eu vou tentando pegar algumas coisas assim que eu lembro também, né? Tem coisa... Mas tá. Eu não sei se... Tentando pegar alguns ganchos assim. Nosso WhatsApp 16 997705143. Você sabe, né, que depois que eu tive o AVC, eu perdi 20% da minha memória, né? Eu tenho coisa que não vem clara mais, assim, perfeito. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E voltamos. Carlos, depois que você começou a passar todo esse período com várias empresas já virando multi-empreendedor, teve uma época um tanto complicada para todos nós no mundo, que foi a época da pandemia. E eu sei que para você também teve algum sufoco. Como é que foi esse período e como é que foi passar por isso e depois estar bem novamente? Marcos, você falou aqui um ponto importante. Eu acho que para algumas pessoas você tem, né, o antes do Covid e o depois do Covid, né? E para mim não foi diferente. Interessante que o momento que o Covid aconteceu, pelo menos para mim, ele foi um momento que eu já estava pensando em fazer algumas mudanças. E quando você sai daquele momento de tem uma ideia que eu acho que pode dar certo e você está num momento em que, bom, tá dando certo, agora eu preciso começar a entender para onde que eu quero ir de verdade. É foco, quero continuar ampliando, o que eu quero fazer. Naquele momento eu já estava pensando nisso e o que acabou acontecendo comigo, eu abri empresas no Brasil. Então eu acabei comprando empresas e abrindo por aqui, tinha funcionários no Brasil, tinha coisas acontecendo no Brasil, assim como eu tinha na Austrália. Aí já estava planejando em abrir na Europa, né, nos Estados Unidos. Então assim, as coisas já estavam começando a partir para escalar para aquele lado. E aí eu tinha uma decisão a tomar, né? E a decisão que a gente sempre tem um problema como empreendedor, e eu gosto muito da expressão em inglês, porque ela consegue esclarecer um pouco a diferença. Então, quando a gente fala em empreendedor, você não precisa ser o dono do seu próprio negócio, você pode ser um empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Aqui a gente chama de intraempreendedor. Exatamente. Então, isso é extremamente importante, e eu motivo qualquer pessoa a começar por ali, para você saber se você vai realmente ter aquele prazer, né, de fazer de trabalhar como empreendedor. Mas a grande questão, que é exatamente a diferença, é uma coisa é você ser o fundador daquela empresa. Então, ser o fundador de uma empresa significa que você está ali criando o negócio praticamente do zero, seja resolvendo um problema, ou seja melhorando uma solução, coisas do tipo, mas você está começando. E na maioria das vezes você está com a mão na massa, e aí você traz mais pessoas. E isso não foi diferente comigo. E, aliás, uma coisa interessante que eu quero deixar claro para todos, mas não é para desmotivar, mas é para deixar claro. Eu era a pessoa que menos ganhava na minha própria empresa. Então, meu salário durante anos foi o menor da empresa. E por que foi o menor? Porque todo o dinheiro que eu ganhava eu reinvestia na empresa. Eu queria crescer. E como eu entendia que as pessoas que trabalhavam comigo eram a parte principal do negócio, então eu fazia o que eu podia para que eles pudessem ganhar bem ou ganhar o suficiente, e eu ganhava aquilo que eu precisava ali mesmo para não passar fome, né? Que eu falei para mim mesmo. Aliás, uma história engraçada, lá atrás, quando eu comprei o meu primeiro caminhão e eu passei pela situação do miojo, eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia passar por isso. Então eu tive por anos na minha mesa de trabalho, eu tinha um pacote de miojo. Toda vez que eu ia tomar uma decisão, e eu tinha que às vezes tomar decisão rápida, né, para as coisas acontecerem, eu olhava para aquele miojo e aí aquele miojo me lembrava de tomar a decisão correta, sendo 100%
tendo 100% de certeza que eu estava correndo um risco. Então, se acontece errado, não tinha problema, mas o risco estava sendo corrido. Então, aquele pacote de miojo ficava ali para mim e ficou por muitos anos. Mas o mais importante, eu acho que aconteceu comigo foi que eu comecei a pensar, poxa, se eu tiver foco, então eu tinha várias empresas, mas se eu tiver foco em algumas empresas, será que eu não vou ter mais sucesso? E eu comecei a me questionar isso. E às vezes é engraçado você fazer essa pergunta, porque você só faz essa pergunta quando alguma coisa não está indo bem. E as coisas comigo estavam indo bem, mas no fundo, eu estava me desgastando bastante. E a gente, quando você é um empreendedor e você tem a mão em vários negócios, você tem que ter o seu próprio estilo. E o seu estilo, ele faz parte, ele cria a cultura da sua empresa ou das suas empresas. Então, se você é um cara que não dá atenção para ninguém porque você está com a atenção dividida em 25 coisas, é assim que provavelmente seus funcionários vão ser. E é assim que a cultura da sua empresa vai ser. E foi o que eu comecei a perceber. E acaba sendo de todas as empresas, né? Exato. Então foi exatamente o que eu comecei a perceber. E eu lembro que eu me envolvi, eu fiz praticamente o patrocínio total de um evento, eu não sei se vocês vão se lembrar de um evento de referência business, que era um evento basicamente homenageando as empresas que estavam, né, indo muito bem em Ribeirão Preto. E aí eu lembro que eu patrocinei e foi para mim muito bacana, porque nós trouxemos o pessoal do Sambô para fazer o show, e grandes amigos também, os irmãos Gasparini estavam lá com a gente, né, festejando ali. E eu lembro que eu estava aqui, né, fazendo esse evento, e eu estava indo embora. E quando eu estava indo embora, quando eu cheguei no Chile, eu recebi uma mensagem assim de um amigo dizendo assim, onde você está? Eu falei, eu estou saindo já estou no Chile, estou indo para o Sydney, né? E ele disse assim, cara, corre. Eu falei, por quê? Ele falou, olha isso daqui. Foi uma reportagem do primeiro-ministro da Austrália dizendo que eles, porventura, iam fechar as fronteiras da Austrália, né? Bom, por que eu contei essa parte? Para dizer que eu já estava pensando em reestruturar os meus negócios de uma forma diferente. Por quê? Porque, lembra que eu falei, a primeira fase é você ter a ideia. A segunda fase é você fazer acontecer. A terceira fase é quando você está grande já, você já está, né, o dinheiro, tudo que está envolvido agora, o risco é muito maior. E o quarto é exatamente quando você começa a parar para pensar, o que eu faço aqui agora? Eu quero daqui 10 anos estar nesse local. O que eu faço? Eu vendo alguma parte da minha empresa, eu trago mais sócios, eu faço investimentos, eu faço isso. E eu lembro que eu estava pensando nisso e eu cheguei na Austrália, e quando eu cheguei na Austrália, uma semana depois eles fecharam a fronteira. E aí a história, para mim, foi que ao decorrer do Covid, eu acabei perdendo 15 milhões de dólares. Por quê? Porque ninguém sabia o que ia acontecer. Então eu não quis mandar os funcionários embora, eu não quis deixar nada acontecer. E por quê? Porque fazia parte da cultura das minhas empresas. Se eles fazem tudo por mim, o que eu faço? Eu faço por eles. E essa foi a minha mentalidade. Até o dia que a minha contadora ligou para mim e disse, olha, Carlos, você só tem 1 milhão sobrando na conta. Se você continuar, é isso. Ela falou, né? O que você vai tomar a decisão? E aí que quando isso bate, é quando você sabe se de fato você tomou a decisão certa de ser empreendedor ou não. E eu disse para ela, falei, uau, eu vou ter que fazer isso. E foi exatamente o que eu fiz ao decorrer daqueles próximos meses. Depois, o Covid já estava agora um pouco mais ameno, acho que até a vacina já estava por vir. Então, alguns dos contratos que eu tinha não foram nem diminuídos, foram cancelados. Infelizmente, existia cláusulas no contrato que eles pediam, porque foi, né, uma situação. Projetos foram totalmente cancelados, então não tinha muito o que eu falar, não, mas vou te cobrar uma multa. Então, assim, foi muito isso.
Eu lembro que eu tinha uma empresa de mídia digital aqui em Ribeirão Preto, inclusive, e aí eu lembro que eu conversei com a diretora, né, que cuidava de tudo, e ela é fantástica. Eu disse assim para ela, falei, olha, não tenho o que fazer. Tenho que pedir desculpa a vocês por acreditarem em mim, mas não tenho o que fazer. Eu vou fechar. Eu sei que a gente ainda tem clientes, eu sei que a gente está fazendo dinheiro, eu sei que está dando tudo certo, mas eu preciso tomar essa decisão. E aí eu lembro que eu tomei a decisão, né, de deixar a empresa. Falei, olha, eu vou te vender ela. E aí eu lembro que eu vendi por R$ 1 a empresa, né, com tudo dentro, digamos assim, computadores, as coisas. E aí ela falou, não, eu vou, muito obrigado, isso e aquilo. E foi exatamente o que eu comecei a fazer. Algumas das empresas eu fechei, outras das empresas eu fechei com prejuízo, outras eu não tinha tido retorno ainda do investimento que eu já tinha feito, mas eu tive que tomar a decisão de fazer isso. Por quê? Porque ou era a decisão de continuar batendo a cabeça, ou, como a gente falou aqui, a decisão de literalmente perder tudo. E tem pessoas que perdem tudo depois de terem empreendido exatamente por causa da diferença, que foi a primeira palavra, do fundador para o quê? Para o presidente da empresa. Que em inglês a gente chama do founder e do CEO. Então, o CEO, que é o presidente, é o cara que é o gerente geral, diretor geral, né? Você pode chamar o que você quiser. É o cara que está ali trabalhando, mas ele não tem necessariamente o apego emocional. E o fundador, ele tem um apego emocional. É como se fosse um filho, né? É literalmente um filho. Então, o grande erro que a maioria dos empreendedores que tiveram esse dente na história deles, né, esse desafio na história deles, que tiveram muito sucesso e quebraram, e hoje talvez voltaram, foi porque eles pensaram como fundador e não como CEO, não como presidente. Então, e essa é uma regra que eu aprendi comigo mesmo. E aí o que aconteceu foi um período um pouco negro, né, da história para mim, porque existe uma síndrome que é bem conhecida e documentada. Existem até alguns livros a respeito, mas hoje com a internet existe também bastante artigo que você consegue buscar, que é a síndrome do impostor. E quando tudo isso aconteceu e eu perdi todo esse dinheiro, e aí eu tive que mandar, ainda assim tive que mandar todo mundo embora, e a cultura das 3 empresas que eu fiquei, ou das 2 empresas que eu fiquei, ficou balançados, ficaram muito balançados. E a única coisa que fez as empresas não tiverem mais problema foi porque eu literalmente tinha pessoas boas dentro do time que conseguiram carregar, porque eu não tive a capacidade de carregar. Então eu tive o que a gente chama da síndrome de impostor, que foi o quê? Eu olhava para aquilo que estava acontecendo, de eu ter perdido tudo isso, e falava assim, mas eu perdi porque eu não merecia mesmo. Talvez eu só tive porque eu tive sorte. E muita gente confunde isso com depressão, e não é. O síndrome do impostor é uma síndrome. Então, assim, você consegue sair dela, diferentemente da depressão, que às vezes você vai precisar de uma ajuda profissional um pouco mais profunda, porque talvez vai envolver um medicamento, vai envolver um tratamento. A síndrome do impostor é você mesmo criando a situação na sua cabeça. Talvez ela não é necessariamente real, mas você cria ela, por isso que ela é uma síndrome e não, né, uma doença. Ela acaba atuando como se fosse uma crença limitante um pouco mais forte. Exato. E aí, isso foi muito difícil. Então, de novembro de 2021, né? Foi quando o Covid foi 2020, né? Então, de novembro de 2020 até março, abril de 2021, foram momentos de bastante desafio pessoal. Um ponto onde eu tinha reuniões marcadas, né? Todo mundo estava trabalhando de casa, aquela coisa. Eu tinha reuniões marcadas e aí 10 minutos antes da reunião eu mandava e-mail para as pessoas e falava, olha, infelizmente a minha outra reunião está atrasada e eu não vou conseguir participar. E eu voltava para cá. Né?
Então, os meus filhos, por exemplo, eu levava eles na escola de manhã, vestia, dava café da manhã, ria com eles, aquela coisa. Levava eles na escola no horário certinho, sem um atraso. Chegava em casa, colocava pijama, ia pra cama. Então, o que eu quero dizer? Que esse é o momento que você também tem que estar preparado, né, como empreendedor. Às vezes as pessoas elas se esquecem que empreendedor é um ser humano normal. Às vezes eles acham, né? Não é um Superman, né? Exato. E, de novo, eles só acham que as pessoas, os empreendedores são Superman, porque foi isso que foi vendido para eles. E foi vendido errado. Né? Então, esse talvez um outro ponto de atenção da nossa conversa. Que, sim, você vai ter desafios. Ser empreendedor não significa que tudo vai ser 100% maravilha, mas é aí que mora a diferença entre o empreendedor e o não empreendedor. O empreendedor não é só o cara que assume o risco. O empreendedor é um cara que tem hora que ele tem que estar em silêncio e ter a calma para poder continuar tomando as decisões na hora certa. Né? E para mim, naquele momento negro, foi tão difícil que a forma que eu consegui reverter e a forma que eu consegui voltar não podia depender de ninguém. Tinha que ser minha, tinha que ser eu. E assim, o que mais fazia eu ficar chateado? Que eu era um impostor. Eu já fui convidado para fazer um TEDx no ITA. E para um menino que saiu de Ribeirão Preto, que sempre estudou em escola pública, que fez uma faculdade, conseguindo vender livro infantil para poder pagar a faculdade, eu ser convidado para contar a minha história no TEDx, que todo mundo conhece como uma fonte de inspiração de tantos grandes empreendedores, no ITA, que é uma instituição de ensino aclamada e respeitada praticamente por, não só no Brasil, mas por todo mundo. Para mim, aquilo era assim, tá vendo? Mas eu fui, mas eu era mais. Eu não merecia, né? Porque aquilo foi sorte. E quando que a chave mudou? Foi quando eu parei de ouvir aquela parte da história, que não, você não merecia, você é isso, você é aquilo, e eu comecei a não ouvir nada. Eu comecei a parar e só falar assim, todo dia para mim eu falava assim, se eu fiz uma vez, acho que eu consigo fazer de novo. E foi aí que a coisa mudou. Foi aí que a coisa mudou. Foi quando eu comecei a parar de ouvir a parte negativa da minha própria voz e comecei a somente selecionar e ouvir a parte positiva. E às vezes não ouvia nada, mas o nada era melhor do que o negativo. O negativo. Tem uma lenda antiga, né, dos dois lobos, né, que todos nós temos dois lobos dentro da gente lutando, né? Então você foi alimentando o outro lobo para vencer esse que estava gigante, né? E você sabe por que a gente faz isso, Marcos? Porque a gente é ensinado o que a gente chama do vitimismo, né? Isso. Então, assim, quando você é uma vítima, todo mundo tem o quê? Dó. E aí você se foi numa situação, ou você se colocou, ou você foi colocado de alguma forma numa situação em que você fala assim, poxa, mas se eu jogar aqui uma vítimazinha aqui nessa, poxa, vai ser maravilhoso. Você tá entendendo? E aí a gente cai nessa enrascada. Que é o quê? Ah, não, se eu ficar vítima aqui... Por quê? Porque lembra o que aconteceu comigo quando o cara viu trabalhando lá na rua ali? O cara olhou para mim e falou assim, poxa, a qualidade do seu trabalho é tão bacana e eu acabei tendo oportunidade por causa daquilo. Então, assim, se você se permitir ser negativo, o que vai acontecer? É o que as pessoas vão ver. E aí, meu irmão, aí você tá enrascado. E aí, tá gostando? Tá pegando os insights? Eu sei que você tá, porque eu tô adorando. Bom, grandes histórias e grandes insights para a gente poder aproveitar. E vocês viram como faz para poder dar uma virada? É difícil, é desafiador? Sim, é muito desafiador. Mas se a gente põe esse propósito, a gente consegue chegar lá, mesmo com a síndrome do impostor. Olha só que maravilha, ter a força para vencer a síndrome do impostor. Isso é maravilhoso. E cada um de nós pode fazer também. Olha para você, se você está vendo você passando pela síndrome do impostor,
começa a alimentar o outro lado, começa a alimentar, que você vai ver que esse lado do impostor vai começar a ficando cada vez mais fraco até que você vira o jogo. Grande insight esse, muito poderoso. Mas e hoje? Como é que estão as suas empresas? Porque já dá para dizer empresas, eu sei que tem a principal, mas tem uma que meio que surgiu de um hobby. Conta pra gente. É, exatamente. Quando você assume, né, você não permite que o teu corpo, que a tua mente fique ali com aquela ideia do vitimismo, você, de novo, você assume o controle. E quando você assume o controle, as coisas acontecem. Então, eu, de fato, perdi algumas das empresas, vendi algumas delas e doei outras. Então, a conta ficou negativa. Mas quando você fecha um ciclo, essa atitude de fechar o ciclo te dá a oportunidade de começar outro forte. E esse é um outro ponto que eu gosto de lembrar para as pessoas. Pare de ficar lamentando que alguma coisa deu errado. Fecha o ciclo e começa o novo. Fecha o ciclo e começa o novo. Ah, poxa, mas eu adorava aquela empresa. Eu também adorava, mas agora ela não existe mais. Ah, mas eu... Então, mas não existe mais. E eu fiz isso. Então, o que eu fiz? Uma das empresas que eu tinha, que era de software, né, de programa, né, de computador, eu era o fundador, mas eu não era o presidente. Eu tinha uma outra pessoa que cuidava, né? E aí eu cheguei para essa pessoa e falei, cara, eu não sei se você vai gostar disso, mas eu tomei a decisão, né? Estou fazendo esse rearranjo das empresas e eu vou assumir a presidência da empresa. E você tem as outras opções aqui que você, né, que você tem. E aí no final ele acabou tomando a decisão de sair da empresa. Ele achou que eu estava rebaixando ele, né? E, de novo, como empreendedor, às vezes você perde, às vezes você ganha. Para mim foi uma grande perda, porque era uma boa pessoa. Mas eu tive que assumir, e aí agora era então eu que ia tomar as decisões para aquela empresa. E por que eu tomei a decisão com aquela empresa? Porque era uma das empresas de software que nós tínhamos naquela época. Tinha uma oportunidade brilhante de crescer, de se tornar uma multinacional. Mas a gente estava bem tímido. Por quê? Porque a gente já trabalhava com as grandes empresas da Austrália. Mas, gente, a Austrália são 26 milhões de habitantes. E o Brasil são 210 milhões. Então, se for comparar, né, é absurdo a comparação. Então, o que eu fiz? Assumi aquela empresa e tomei a decisão de internacionalizar ela. E aí, um grande amigo meu, aqui de Ribeirão Preto, na época do Covid, eu participei de alguns programas de televisão com eles, né? E aí, falando exatamente de como a Austrália estava lidando com o Covid, que eles estavam fazendo para ajudar os empreendedores, aquela coisa toda. E aí, a gente acabou se acertando e eu me tornei sócio do Chain Zager. Hoje, uma das minhas empresas, eu sou dono da Maple Bear, que é uma escola bilíngue, né? Que as crianças conseguem aprender o português e o inglês. Então, eu cuido lá de toda a Austrália, nós somos sócios nesse empreendimento. E aí, você perguntou do hobby, né? Eu não ia falar, mas então tá. Então, assim, para quem me conhece, sabe que eu não sou de tomar muito, né, bebida alcoólica, mas quando tomo, eu gosto muito de tomar uísque. E para quem me conhece, sabe que às vezes lá na Austrália, até quando eu vou para a praia, eu levo uísque, ao invés de levar cerveja. Então, eu tomo uísque em momentos tristes e momentos felizes. Então, eu não tomo só em momentos tristes ou só em momentos felizes. Eu tomo em momentos em que eu quero celebrar. E celebrar, necessariamente, não é só coisas boas. Às vezes é uma memória, é uma coisa que você quer, né? E, para quem não sabe, praticamente há 12 anos atrás, eu perdi meu primeiro filho. E foi muito duro, sabe? Quando você passa por isso. Eu acho que a gente não é educado, né, a perder o filho antes de você, né? Então, assim, aquela coisa que naturalmente fica uma coisa estranha, né? Só que todas as vezes que eu estava tomando uísque, vinha boas memórias.
de como ele seria, de como, né, como seriam as coisas e tal. E aí eu parei e pensei, como que seria se eu tivesse um uísque, se eu produzisse um uísque que fosse tão bom que as pessoas nem perceberiam, mas elas tomariam aquele uísque quando elas estivessem relembrando uma coisa, uma situação, um desafio que eles passaram. E aí eu acabei tendo a ideia, quando eu fiz 40 anos, eu acabei tendo a ideia de começar a produzir whisky na Austrália. Logo depois veio o gin, né? Gin. O gin. E foi uma coisa que eu fiz que eu pensei, falei, bom, eu tenho 40 anos na época, né? Falei, eu tenho 40 anos, quando eu fizer 50 eu quero aposentar. Mas o empreendedor, e essa é a parte engraçada, o empreendedor nunca vai parar de trabalhar. Só que eu chamo de aposentar o quê? Você fazer o que você gosta, quando você gosta, com quem você gosta e da forma que você gosta. E aí eu pensei, se um dia eu vender as empresas, né, ou tudo deu errado de novo, alguma coisa acontecer, eu queria ter uma empresa que eu não dependa de nada nem de ninguém, mas que ela fique. E aí eu criei a destilaria, né? Para poder ser exatamente essa empresa. Então, quando eu fizer 50, a minha ideia era lançar a destilaria quando eu fizesse 50 anos. E agora esse ano eu faço 45, então eu estou há 5 anos ainda na coisa. Nós acabamos lançando ela um pouquinho antecipadamente. O gin já está no mercado australiano. E a gente está planejando de trazer para o Brasil e para os Estados Unidos agora, no final desse ano de 2026. Mas para mim, de novo, é uma alegria, porque eu não empreendi, e aí que veio a parte interessante da história, né? Não é que eu estou resolvendo um problema de alguém. A destilaria não foi isso. A destilaria foi porque eu queria que as pessoas tivessem uma bebida bacana para tomar quando elas estivessem relembrando de algo profundo. E aí eu fui lá e criei a destilaria. E para mim, o que é mais bacana foi o nome. Exatamente o que eu ia te perguntar agora. Conta o nome para todo mundo. Eu pensei em tudo aquilo que vocês já imaginavam, né? Assim, principalmente morando fora do Brasil, a gente pensa naquelas coisas White Eagle, e aquelas coisas americanizadas, sabe? Aquelas coisas assim todas, né? E um cara descendo do cavalo, aquela coisa. E eu falei, não, dessa vez vai ser diferente. E aí, quando eu sempre levei os meus filhos na escola, né? Eles sempre me chamam de papai. Mesmo eles falando inglês, eles só me chamam de papai. E aí, quando eu chegava na escola para buscar eles, os amiguinhos deles me chamavam de papai. E eles não sabiam que papai significa father. E aí eu falei, eu não sou o seu papai, né? Mas eu sou o papai deles. E aí, quando eu fui criar a destilaria, eu pensei, por que não uma homenagem a exatamente o que eu estava sentindo, que era a perda do meu filho? Então eu dei o nome da destilaria de Papai Distillery. Então, isso para mim é uma alegria, porque quando nós lançarmos, principalmente no Brasil, a história, né, por trás, todo mundo vai saber, e é exatamente essa que eu contei aqui. Então, assim, para mim, é uma alegria muito grande. E essa não vai ser vendida, essa a minha ideia é que ela fique por gerações, né, na família. Eu tenho 3 meninos, então acho que essa parte está coberta. Com certeza. E fala pra gente o nome do gin, a marca do gin, porque logo, logo vai estar por aqui, então o pessoal vai lembrar dessa história. Sim. Minha mulher, o sobrenome da minha mulher é Love. Love, de amor. Amor em inglês, amor né? Em inglês. E eu achava isso engraçadíssimo, né? Porque eu achava que ela estava brincando comigo. E quando a gente, então, tomou a decisão de se casar, que eu vi o documento dela, eu falei, nossa, é real, é verdade. E particularmente, eu gosto muito de Negroni, né? Que é uma bebida que tem com base de Campari, né? Base de Campari e tudo. Tem gente que não gosta porque é base de Campari. Mas para quem não sabe, ou para quem não lembra, uma das componentes do Negroni é o gin. E eu não tomo o gin, a não ser que no Negroni. E aí, quando, então, ela não era minha mulher ainda, né? A gente só estava ali se conhecendo, namorando, e ela soube da minha ideia maluca, né? Que eu tinha montado a destilaria. Ele falou assim, mas posso
dar uma sugestão? Por que você não faz gin? Eu não gosto. Aí ela virou e falou assim, não, mas eu gosto. Aí eu falei assim, então por que você não faz o gin? E aí ela foi, conversou com os nossos meninos lá na destilaria, e aí eles falaram, não, com certeza, podemos fazer. E aí ela gastou ali uns 6 meses, experimentando várias coisas, fazendo vários experimentos ali. E aí ela conseguiu, né, chegar num gin que você tanto consegue usar ele para tomar puro, com gelo, né, se você quiser, ou para tomar uma outra bebida, para você fazer um coquetel. E ele não fica forte, não é aquele que fala, nossa, né? E a gente fez um pouco diferente dos ingleses. Os ingleses, eles têm o gin seco, que eles chamam. E a gente preferiu não, a gente preferiu fazer um gin mais suave. Então, assim, na Austrália, graças a Deus, está indo super bem. E aí o nome, como o nome da destilaria é Papai e o nome do whisky vai ser Papai, a ideia do gin era para ser um pouco diferente. Então, uma forma dela ter me motivado a fazer isso, eu quis homenageá-la. Então, tanto o gin, quanto a vodka, quanto, inclusive, nós vamos fazer cachaça, vai ser Love and Gin. Love and vodka. Love and Cachaçada. Então, o Love é a marca que a gente acabou criando
Foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho. Você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova